porque o culto é o evento mais importante de todas as nossas vidas. Ele é mais importante do que a nossa vida. A graça é mais importante do que a vida. O culto é mais importante do que a vida. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Qual o fim principal do homem, segundo o nosso catecismo, né? É gozar a Deus para sempre, é se deleitar nele, é cultuar nele para todo sempre, glorificar a Deus. E que importante, na verdade, cultuarmos, e a gente sentiu um pouco disso, sentiu o peso da importância do culto um pouquinho durante o tempo de pandemia, na verdade, aquele tempo em que a gente ficou isolado em casa e que a gente não conseguia sair, muito menos cultuar. A igreja ficou fechada por um tempo e foi um tempo muito triste para os irmãos. Eu me lembro das alegrias da reunião do Zoom, que era o que a gente podia ter de 40 em 40 minutos caindo. Eu me lembro das reuniões de oração, das devocionais do pastor. São coisas que realmente aqueceram o nosso coração durante esse tempo de tristeza, mas também não substituiu de forma alguma a necessidade de estarmos aqui cultuando o nome do nosso Deus. Por que você sente falta disso? Por que eu senti falta disso? Por que o pastor sentiu falta disso? Porque o culto ao Senhor é a atividade mais importante de todas as nossas vidas. O culto ao Senhor é a atividade mais importante de toda a nossa vida. E essa verdade, irmãos, pode ser muito comum aqui de ouvir, pode ser muito tranquila. Só que em outras realidades, isso é um dos maiores absurdos de todos os tempos. Recentemente, um pastor na internet falou o seguinte: se você está com algum problema com a sua esposa, não vá para o culto, não precisa ir para o culto, fique em casa, compra uma pizza, né? Come uma pizza com sua esposa, se diverte, conversa com os filhos. Um pastor bem influente, na verdade, na internet falou isso. E é um escândalo dizer, então, que o culto é o evento mais importante das nossas vidas. E não só é escandaloso a teoria disso, mas também a prática para o nosso coração, na verdade. Quantas vezes a gente desvaloriza o culto ao Senhor? Quantas vezes nós não guardamos o domingo do Senhor? Nós dormimos tarde, nós não nos preparamos, nós não cuidamos da nossa tarde para chegar à noite e cultuar a Deus com todas as nossas forças. Então a gente vai ver que nós precisamos disso, o mundo precisa disso, muitas igrejas precisam disso e nós precisamos disso também. Entender por que o culto é o evento mais importante da vida do homem. Nós vamos ver isso em 3 partes, né? Nós vamos ver que o culto é o evento mais importante da vida do homem na criação, que o culto é o evento mais importante, se mostra o evento mais importante da vida do homem na queda. Nós vamos ver que no Novo Testamento, para Cristo Jesus, o culto é o evento mais importante. Nós vamos ver que para Paulo e os apóstolos, o culto é o evento mais importante. No final, se der tempo, nós vamos ver como em Apocalipse nós vamos cultuar a Deus para sempre, sem esposa, sem filhos, mas todos nós juntos como irmãos, cultuando a Deus para todo sempre. Então, primeiro, vamos ver como Deus nos criou lá no Jardim do Éden para nós adorarmos e glorificar o nome dele como a coisa mais importante de todos os tempos. Tem um relato na criação, o relato da criação do paraíso, o relato da criação do homem é muito interessante, muito profundo. Tem coisas que, lendo a Bíblia e relendo, eu nunca tinha percebido até entrar no seminário. E uma dessas coisas maravilhosas, meus irmãos, é que o Éden, ele é criado logo no início como um templo. O Éden é criado literalmente como um tabernáculo. Veja que os detalhes do Éden, isso é muito interessante, se assemelham à criação do santuário de Deus nas Escrituras. Eu quero apontar 5 detalhes aos irmãos.
Primeiro, meus irmãos, em Gênesis 3:8 é dito que o Senhor andava no Éden na viração do dia. Em Levítico 26, versículo 12, Deus promete que vai andar no meio do seu povo, no tabernáculo. A entrada do Éden ela era pelo Oriente, Gênesis 3:24. A entrada, o tabernáculo ele era voltado para o Oriente também. O menorá no tabernáculo é uma imagem da árvore da vida do Éden. Diz, em Gênesis 2, versículo 10, que corria um rio do Éden. E se assemelha muito à imagem que Ezequiel usa do tabernáculo. Ezequiel vai dizer que correm rios do tabernáculo e que flui até o Mar Morto. Gênesis, nós vamos ter duas pedras mencionadas em Gênesis que não é mencionada em lugar nenhum na Bíblia, a não ser na vestimenta do sacerdote, que são as pedras de ônix e as pedras de ouro. Então nós temos a criação do Éden como a criação do tabernáculo de Deus. Outro evento que aponta para isso, meus irmãos, é o descanso de Deus. Deus descansou no 7º dia depois de criar o mundo. E eu sei que vocês sabem que o descanso não é um descanso ocioso. Deus não precisa descansar. Deus ele é criador de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra e Ele tem poder infinito. Ele não tem necessidade de descansar. Ele não precisa de uma cama para dormir. Por que Deus descansou? E o descanso, irmãos, tanto na cultura hebraica quanto nas culturas orientais da época, o descanso era intimamente ligado ao santuário, ao tabernáculo. Deus descansou porque é esse o objetivo dele com a humanidade, no meio de nós habitar e descansar e chamar um povo para um descanso eterno. Então Deus cria o Éden, Deus cria todas as coisas e Ele descansa, como se ali fosse o templo dEle, a habitação dEle. A palavra descanso, ele está ligado literalmente ao templo, ao tabernáculo, ao dia de adoração. Mais uma evidência então que Deus está construindo no Éden um templo. E uma evidência ainda maior, meus irmãos, é o serviço que Deus convida o homem a fazer. Abram comigo, por favor, Gênesis 2, versículo 15. A estrutura do Éden se assemelha ao do tabernáculo. Deus descansa no Éden como figura do templo. E agora nós vamos ver o mandamento de Deus para com o homem. Veja: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Irmãos, o verbo aqui, cultivar e guardar, são os verbos no hebraico avad, chamar, que é basicamente observar. O cultivar tem o mesmo sentido. Eles são usados, a única vez fora daqui, eles são usados para descrever o trabalho dos sacerdotes no templo. O que os sacerdotes fazem no templo? Eles cultivam e guardam o templo. Nós vamos ver isso em Números, por exemplo. Números 3, 7 a 8, nós vamos ver que Deus está descrevendo o trabalho dos sacerdotes no templo como cultivar e guardar. Isso indica, meus irmãos, que Adão e Eva no Éden, eles não eram meros jardineiros. Eles não foram chamados para fazerem um jardim bonito e todo podado e perfeito. Eles foram chamados para servirem como sacerdotes no Éden, no templo de Deus. É isso, irmãos. Desde a criação, desde a primeira sinapse neurológica do ser humano, a primeira batida em seu coração, cada desejo do homem era para ser apaixonado por Deus e pelo seu serviço, pelo seu culto. O homem foi criado um sacerdote no templo do Éden.
Os pés dos homens, irmãos, não foram feitos para jardim, mas foram feitos para andar nos caminhos, no tabernáculo de Deus. As mãos dos homens não foram simplesmente para o barro, mas para prestar louvor e serviço ao Senhor. Agostinho disse, e isso ecoa até hoje: tu fazes com que o homem tenha prazer em te louvar, porque tu nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não encontram descanso até o encontrarem em ti. O ser humano foi criado para adorar a Deus, e não há descanso fora disso, não há nada de bom fora disso. O ser humano não se contenta enquanto ele não adorar a Deus, porque desde a primeira batida do coração, a primeira sinapse neurológica, eles foram chamados para serem sacerdotes do Éden. Isso é interessante, porque esse pastor que eu citei logo no início, ele usa a criação como desculpa para dizer que a pessoa deve faltar ao culto para comprar uma pizza com a esposa. Ele usa a criação, ele vai dizer: veja, Deus não criou uma igreja, Deus criou uma família no Éden. Deus não cria ali o culto a Ele, Deus cria uma família. Mas nós podemos ver, meus irmãos, que através da poesia, a poesia, não dizendo que não é literal, realmente é literal, aquilo aconteceu, mas escrito de forma tão poética e maravilhosa, aponta para que Deus estava fazendo ali um santuário, um templo, e chamando Adão e Eva para serem seus sacerdotes. Então nós vimos a criação e agora vamos para a queda, meus irmãos. As coisas não continuaram em paz, eles não continuaram adorando a Deus na viração do dia, todo dia se encontrando em paz. Então nós vamos ver que aconteceu uma queda, essa paz acabou. E em primeiro lugar, meus irmãos, a queda foi uma falha do homem como sacerdote em guardar o templo. A queda não foi um simples pecado, mas foi uma falha, foi um pecado do homem como um sacerdote no templo do jardim do Éden. Veja, irmãos, como sacerdotes do templo, Adão e Eva, eles deviam servir para sempre exclusivamente a Deus e manter o templo puro. Era a função do sacerdote, era a função do levita, manter os objetos impuros longe do templo. Não podia chegar no templo porque o templo é santo, e Adão falhou, irmãos. Ele deixou com que a serpente, um animal astuto, Satanás, andasse no templo de Deus, algo impuro andando num lugar puro. Sabe o que é pior? Ele não falhou simplesmente como sacerdote, permitindo que a serpente tentasse a sua esposa. Ele falhou como sacerdote, trazendo a sua própria impureza para o templo. Adão caiu, Adão traz seu próprio pecado para o templo de Deus, para o Éden. Então Adão perde o sacerdócio, meus irmãos. Ele perde o sacerdócio dado por Deus. E o que acontece? Abram comigo em Gênesis 3, 24. Para quem vai esse sacerdócio? Deus entrega a alguém. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Adão deixa de ser sacerdote de Deus. Deus substitui por um querubim no jardim do Éden. Depois de perder o sacerdócio, Adão não é mais sacerdote de Deus no Éden. Adão passa a ser sacerdote de si mesmo. A humanidade, meus irmãos, e é isso que vocês vão ver, na verdade, se você olhar para o lado, a humanidade se torna sacerdote de si mesmo. E nós vamos ver isso de Gênesis 4 a Gênesis 11, o pecado do homem se espalhando de forma terrível, porque o homem não serve mais a Deus, mas o homem quer servir a si mesmo e seus interesses. Corrupção, morte, homicídio, incesto, relações sexuais ilícitas. É o que nós vemos de Gênesis 4 a 11. É como se fosse uma canção ruim que só piora, só se torna mais desagradável ao ouvido. Até que a gente tem um ápice disso tudo, o ápice do sacerdócio humano a si mesmo, que é a Torre de Babel. Abram comigo em Gênesis
11, meus irmãos. A cidade de Babel, Babilônia, foi uma cidade que foi construída por Nimrod, né, poderoso caçador diante do Senhor, que na verdade significa um poderoso caçador que odiava o Senhor, que era oposto ao Senhor. Foi a primeira cidade construída na história da humanidade que o objetivo era expurgar Deus. É uma cidade sem Yahvé. Babel, Babilônia foi construída como um arquétipo da cidade sem Deus, sem Yahvé. Então eles decidem erigir uma torre, a famosa Torre de Babel, na verdade. E qual é o objetivo da humanidade em fazer isso? Vejam comigo o versículo 4 de Gênesis 11. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue aos céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O ser humano não cultiva mais e não guarda mais o templo de Deus no Éden. Eles guardam o próprio nome. Eles querem ver o seu próprio nome sendo elevado e cultuado, e não o nome de Deus. O ser humano não constrói mais templos a Deus, a Yahvé. Eles constroem templos para o seu próprio nome. Vejam, irmãos, a imagem de Deus no ser humano não é perdida depois da queda, por completo. Veja só, o ser humano, ele deixou de ser sacerdote de Deus, mas ele ainda necessita ser sacerdote. Ele foi criado para ser sacerdote. O ser humano foi criado para adorar. Ele é um adorador por excelência, faz parte de quem ele é. Só que o ser humano, ele não vai mais adorar a Deus, ele vai adorar a si mesmo. A imagem de Deus continua lá, eles precisam adorar, mas eles vão adorar a si mesmo agora. Então vamos adiante, meus irmãos, por causa do horário, e vamos para o apóstolo Paulo ver o que ele diz sobre isso, sobre o que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo continua nessa lógica. Abram comigo, por favor, Romanos 1. Nós vamos ver que ele diz que a humanidade, ela não cria apenas para si mesmo, não cultua a si mesmo apenas, como nós vimos na Torre de Babel, mas ela começa a criar os seus próprios deuses para prestar culto. Romanos 1, versos 18 a 25, diz o seguinte o texto: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua divindade, claramente se reconhecem desde um princípio do mundo. Versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, achando que o nome deles era grande demais, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Veja que lógico, que loucura. O ser humano, ele deixa de adorar Deus no Éden, no templo maravilhoso, e passa a adorar animais irracionais. Eles fazem deuses com tronco de madeira e se ajoelham. Eles não só adoram mais a si mesmo, mas eles criam um Deus para eles adorarem. Veja, irmãos, até no Novo Testamento, o fato de que nós somos adoradores, esse fato ele permanece intacto.
Mas a verdade de Deus, o culto ao Senhor foi suprimido. Nós cultuamos as coisas que nós fazemos com a nossa própria mão, porque nós somos cultuadores. Quer você goste ou quer não, quer seu amigo ateu goste ou quer ele odeie, ele é um cultuador, ele é um adorador. E se ele não adorar a Deus, ele vai adorar a si mesmo, ele vai adorar uma ave, ele vai adorar um quadrúpede, ele vai adorar o destino, o universo, as forças, os espíritos do bem, ele vai adorar alguma coisa. Calvino diz que até o maior ateu na atualidade dele é um tremendo religioso adorador de si mesmo e do cosmos. Deus nos criou como adoradores, e nosso coração não vai ter calma, não vai ter paz enquanto nós cultuarmos a Ele. E então, meus irmãos, terminando Paulo, vamos para Jesus. Qual é o argumento de Jesus, o desejo de Jesus? Abram comigo, meus irmãos, em João, capítulo 4. Versículos 23 e 24, disse nosso Senhor Jesus: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dr. Rayburn, que é um acadêmico cristão reformado, ele diz: em lugar nenhum das Escrituras nós lemos que Deus está procurando algo para si. Deus não quer nenhuma outra coisa dos filhos de Deus. Não é insignificante, meus irmãos, que a única vez que o verbo procurar é usado no Novo Testamento, se referindo a Deus, é que Deus procura para si adoradores, cultuadores. Veja que interessante, meus irmãos, Deus criou a humanidade no Éden para cultuar o seu nome. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio realizar a vontade do Pai. Ele veio procurar para o Pai adoradores que adorem em espírito e em verdade. Vai limpar esses adoradores da impureza, vai rasgar o véu e vai permitir que a comunidade cultue ao Senhor novamente em espírito e em verdade. Não mais nas sombras do Antigo Testamento, e não é mais um povo, mas o mundo inteiro tem acesso a Deus em espírito e em verdade. Deus nos criou para adorar Ele no Éden, e em Jesus Cristo nós nos tornamos adoradores excelentes de Deus, do Éden até Cristo. Meus irmãos, em Hebreus, nós vamos ver a imagem maravilhosa do dia do Senhor eterno. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4. Nós vamos ler o primeiro verso 4. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Veja que ele está se referindo ao céu: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele. Por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi: muito tempo depois,
segundo antes fora declarado: se hoje ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Veja só, portanto, resta um dia de descanso, de repouso para o povo de Deus. Resta um eterno Shabá, resta um eterno domingo. Nossa confissão vai dizer, meus irmãos, que a função principal da igreja, no capítulo 25, é adorar o Senhor, congregar o povo de Deus. A função principal da igreja não é missões, não é ajudar o povo, mas congregar e adorar a Deus. Essa é a função principal da igreja. E é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade, no dia de descanso eterno. John Piper, né, era um batista, ele vai dizer: missões não são o objetivo final da igreja, e sim um culto ao Senhor. Missões existem porque Deus é o objetivo e não o homem. Quando este mundo passar, todos estarão de joelhos. Não será mais necessário fazer missões, não será mais necessário ajudar os pobres, mas a adoração vai durar eternamente. A missão só existe porque tem povos que não cultuam a Deus. A pobreza só existe porque tem povos passando fome. Não é a função da igreja. A função da igreja é eterna. O que nós estamos fazendo aqui, nós vamos fazer para todos sempre. É adorar a Deus. De Gênesis, meus irmãos, até Apocalipse, nós fomos criados para adorar a Deus. E nós só vamos ter descanso nos céus, porque nós vamos estar diante da presença de Deus para todos sempre, adorando o nome do nosso Senhor. Irmãos, que imagem maravilhosa! O culto do Senhor é maravilhoso, é um momento único da igreja, é um gostinho, é um pedaço do céu, é um pedaço do que você vai fazer para todos sempre, na presença de Deus, na presença dos seus irmãos, na presença dos anjos, dos querubins, e nós vamos estar para sempre adorando o Senhor, na Jerusalém celestial, no novo e mais sublime Éden. Nós vamos ser sacerdotes para sempre do Senhor. Ele nos criou para isso, e nós só vamos descansar quando nós nos tornemos o que Ele nos criou para ser. Maravilhoso, irmãos, é um momento único. É mais importante do que o jogo do seu time. É mais importante do que um show da banda que você mais gosta que vai tocar aqui no Recife. É mais importante do que uma reunião familiar, é muito mais importante. É mais importante do que uma viagem que você tem que fazer para a França, Paris, Alemanha, seja o que for. O culto ao Senhor é mais importante, mais único e mais excelente do que um rei que marca um encontro para se encontrar no domingo, por exemplo, com você, insignificante. É mais importante do que qualquer outra coisa. O culto do Senhor é mais importante do que a sua própria vida, porque Deus nos criou para isso, e não há vida fora disso. Que maravilhoso é o culto ao Senhor. Permitam-me então finalizar com uma oração de um puritano, meus irmãos. Não há nada melhor do que cultuar ao seu nome, ó Senhor, e declarar a sua bondade para conosco nesta manhã do seu abençoado dia. Que seja o meu maior deleite me dedicar para a tua glória e honra, não para os meus caminhos, para os meus ídolos, para a minha própria vontade. Que quando as minhas obras pecaminosas cessarem, assim como meus afazeres diários, que eu possa, com a tua bênção, sentir em meu coração o começo do eterno Shabá, do eterno descanso. Que eu celebrarei com os santos e com os anjos uma alegria e glória indescritível, louvando e cultuando ao Senhor no seu reino celeste. Amém. Voltem, irmãos, para cultuar de noite com os ânimos renovados. Nós vamos nos encontrar com o Senhor, nós vamos estar na presença do Senhor. E nós vamos estar fazendo o que nós fomos criados para fazer.
nós vamos estar fazendo o que nós fomos criados para fazer e que nós vamos fazer para todos sempre diante do Senhor. Em Apocalipse a gente tem uma imagem maravilhosa, a imagem dos 24 anciões, que é a imagem da igreja. São os 12 discípulos de Cristo e as 12 tribos do Antigo Testamento. Nós temos a imagem desses 24 anciões, que é o símbolo da igreja em todos os tempos. O que eles estão fazendo diante do Senhor perpetuamente? Cantando: Santo, 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 digno é o Cordeiro, e para todos sempre louvando ao Senhor. Vamos orar. Senhor bondoso Deus, agradecemos por aprender mais sobre o Teu santo culto. Que nós voltemos, ó Senhor, com outro coração, Senhor Deus, com um coração disposto a cultuar o Teu santo nome. Fomos criados para isso, Senhor Deus, o nosso coração não se aquieta enquanto estiver diante da Tua presença. Cuida de nós, nos dá alívio, nos traz paz, Senhor Deus, e nos dá uma tarde de descanso, para que nós possamos chegar no Teu santo culto animados, revigorados e pronto para cantar os salmos, Senhor Deus, louvar o Teu santo nome, orar ao Senhor. Afinal de contas, Senhor, faremos isso por toda a eternidade. Assim nós pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguma dúvida?